Meus irmãos, quantos de vocês acompanharam o julgamento daquele acidente lá na Tamarineira? Viram isso aí? Né? Foi um assunto aí que todos os dias estava lá nos noticiários. Eu moro bem perto, eu lembro que eu estava voltando da igreja e passei na frente do acidente. Estavam lá os bombeiros. A gente passou, acho que meia hora depois de ele ter acontecido. E agora chegou o julgamento, né? E eu me lembrei, queridos, do quanto a palavra de Deus diz que a nossa vida é como um vapor, né? O Miguel, a sua esposa, os seus 2 filhos, a babá, estavam voltando da casa dos pais dele, de um domingo como outro qualquer, aquele domingo em que vai para a casa do sogro, ou da sogra, ou do pai, ou da mãe, para celebrar, para almoçar, mais um almoço em família, mais um jantar em família, comer uma pizza, jogar a conversa fora, um dia como outro qualquer. E aí estão voltando para casa, e numa questão de segundos, tudo muda. E tudo muda de uma maneira radical, de uma maneira que não tem mais volta. Tudo muda no piscar de olhos. E eu me lembrei também, porque eu, como sou um velhinho aposentado, a gente tem um pouquinho mais de tempo livre, né? E a gente fica matutando nas coisas. E eu me lembrei, queridos, de uma entrevista, não sei se foi um livro ou um artigo, que uma enfermeira que mora lá na Europa, e ela é cuidadora de pessoas que estão nos cuidados paliativos. Pessoas que já estão com alguma enfermidade bem avançada e que apenas estão ali tentando dar o conforto que seja mínimo para que ela chegue no dia em que o seu coração irá parar de bater. E aquela enfermeira, a Brownie, ela escreveu a respeito do que aquelas pessoas relatavam sobre os seus arrependimentos. Quais eram os arrependimentos que essas pessoas relatavam quando estavam ali prestes a centímetros do dia em que não mais estariam aqui conosco? E ela conta que nas conversas terminais, eu quero pedir que o teu coração esteja antenado, conectado aqui, que você entenda que hoje pela manhã Deus quer levar você a um outro patamar de relacionamento com Ele. E aquela enfermeira, ela relacionou 5 das principais, ou dos principais arrependimentos que as pessoas que estão nos seus últimos dias têm e que são iguais para todas elas. Ela disse, olha, todos os pacientes que eu cuidei, eles apresentaram esses mesmos 5 arrependimentos. Eu vou listar para vocês rapidamente. O primeiro arrependimento é: queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. Esse foi o arrependimento mais comum entre todos eles. A Brownie, ela disse que quando as pessoas estão chegando no fim, elas percebem que deixaram para trás muitos sonhos. Muitos sonhos ficaram pelo caminho. A saúde, queridos, ela traz uma liberdade que poucos percebem que possuem, até que a perdem. Até perderem a saúde. A segunda, queria não ter trabalhado tanto. É o segundo grande arrependimento de quem está nos últimos minutos da sua vida. A enfermeira Brownie conta que esse desejo também era comum, e principalmente nos homens, porque ela cuidava de uma geração bem mais avançada, né, em que normalmente as mulheres não trabalhavam fora. Então, era mais para os homens. Mas as gerações estão avançando, graças a Deus, e eu creio que esse é um tipo de arrependimento que talvez, e provavelmente, muitas mulheres já têm hoje. Isso não quer dizer que as mulheres não sintam isso, mas como eu falei, são gerações diferentes. Ela cuidava de gente que tinha 80 anos, 90 anos, então são situações diferentes. Não queria ter trabalhado tanto. A terceira, queria ter falado mais sobre os meus sentimentos.
Muitas vezes a gente abafa o que sente para não preocupar quem está perto, para manter a paz com quem está perto. E às vezes a gente sufoca de uma maneira tal que adoece. Para isso, precisamos ter aqueles confidentes. Eu até falei essa semana, né, sobre a semana passada, não sei, lá no podcast, sobre quem são teus confidentes. É importante a gente ter pessoas para abrir o coração, mas não pode ser qualquer pessoa. É preciso que aquele confidente passe pelo processo da prova da credibilidade. Porque senão a gente vai abrir o coração para alguém que, em vez de ajudar, vai piorar a situação. Você já deve ter vivido coisas assim, dias assim, estava conversando com o Delano lá fora, né? A gente às vezes abre o coração achando que aquela pessoa é confiável, e às vezes até bem intencionada, a pessoa, em vez de ajudar, piora. O quarto arrependimento: eu não queria ter perdido o contato com os meus amigos. Eu estou com 54 e a gente conseguiu fazer um grupo de WhatsApp com amigos de quando eu tinha 6, 7 anos de idade lá no bairro, porque antigamente a gente podia viver todo mundo em casa, nos bairros, juntava a molecada para fazer trela, e não me pergunte sobre trela, porque se tem alguém que trelou assim de uma maneira radical, é este que está aqui. Eu só tive coragem de revelar as minhas trelas para meus filhos, porque eles já estavam adultos, que é para não dar dica, né? E dizer, mas pai, o senhor fez isso, como é que pode? E quer botar moral para cima da gente. Se vocês quiserem depois, a gente toma um cafezinho e eu conto algumas dessas estrelas. E eu consegui agora, a gente conseguiu, né? Então estão lá aquela turminha que cresceu junta, até os 18, 20 anos, aí o pessoal começou a separar, e depois de 30 anos sem falar, alguns deles, 30 anos, a gente conseguiu se encontrar. Hoje em dia é mais fácil você encontrar amigos de infância, porque as redes facilitam. Mas para eles, não. Para aquele povo, não tem jeito. Esse é um arrependimento que a gente pode resolver. E eu espero que a gente não tenha esses arrependimentos. E o último arrependimento, dos que foram consenso entre todos aqueles pacientes da Brony: queria ter me permitido ser feliz. Muitas pessoas só percebem no fim que a felicidade, na verdade, passa muito por uma questão de decisão. Decidir desapegar de algumas coisas, decidir a se apegar a outras, decidir a fugir de algumas situações, encarar outras situações de outra forma. Esse foi o quinto arrependimento. E eu quero agora ler um texto com você sobre alguém que estava exatamente na mesma situação desses homens e dessas mulheres. Esses homens e essas mulheres pacientes da Brony, eles não sabiam quando aconteceria exatamente a morte deles. Eles só sabiam que estavam muito perto. Amém? Nós vamos ver agora um texto que alguém escreveu e que sabia exatamente o dia e a hora em que a morte bateria na porta dele. Porque ele estava condenado à morte com dia e hora marcada. E eu creio que talvez seja bem diferente você saber exatamente o dia e a hora. Não é verdade? 2 Timóteo, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se você quiser ligar seus smartphones, ou se você não quiser, acompanhe ali. O grande Paulo escreve: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Eu vou ler por ali, porque fica mais fácil para todo mundo entender. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E o 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por aí nós conseguimos perceber a diferença daqueles que entregaram as suas vidas a Cristo e começaram a caminhar com Ele, daqueles que não têm essa perspectiva. Paulo estava com dia e hora marcado.
Ele sabia exatamente quando a sentença de morte seria cumprida na vida dele. Aqueles homens e mulheres pacientes da Bronnie, não, eles sabiam que estava perto. E aí Paulo escreve a Timóteo e ele diz com todas as letras que ele está em paz. E olhe que Paulo era um cara que tinha muitos motivos para estar arrependido. O que Paulo matou de crente, meu amigo, não está no gibi. Paulo tinha liberdade, cartas, sentenças, dizendo: você pode matar quem você quiser, você está autorizado pelo Estado a fazer isso. Existe uma passagem que é bem clássica a respeito disso, que é quando martirizam Estevão, jogam pedra, pedrejam, e depois que Estevão morre, as pessoas vão lá e jogam suas capas aos pés de Saulo, dizendo: olha aí, ó, cumprimos a tua sentença. Se tinha alguém que poderia, nesse momento, estar falando sobre essas questões e dizendo: ah, como eu arrependo de ter matado meus irmãos cristãos, era Paulo. Não é verdade? Esse é um tema, irmãos, muito, muito relevante para os nossos dias. Porque nós somos levados nessa geração a achar que nós, principalmente quem é mais jovem, a gente quando gira a régua dos 50, quando a gente gira a régua de 50, eu, por exemplo, sei que eu vou ter mais uns 150 anos por aí, né? No mínimo, mais uns 150. Mas para as pessoas normais, porque eu não sou normal, sou filho de Deus, né? Então tenho uma relação diferenciada. Mas para as pessoas normais, girou os 50, é como se a gente começasse a descer a ladeira. A gente sobe até 50, agora é só descendo ladeira, né? Eu não vou nessa, não. Eu vou para malhar. Esmeralda vai continuar queimando borracha nas estradas aí com a minha galega, nas costas, na garupa. Tem muita coisa para viver. Mas é um tema que precisa ser falado, porque muitos jovens, muita gente que ainda tem muito vigor físico, muito vigor intelectual, e é normal do jovem achar que é indestrutível. O jovem acha que é indestrutível, que vai acontecer com todo mundo, menos com ele próprio. Voltando para o julgamento, eu não sei se aquele jovem teve aquela crise de histeria por uma orientação do advogado, e foi um teatro, ou se foi realmente algo do seu coração, mas eu sei que provavelmente aquele homem não está dormindo direito há muito tempo, desde que houve aquele acidente. Precisamos, nesse tempo, identificar algumas coisas, irmãos. Se você observar esses arrependimentos, esses 5 arrependimentos que nós falamos aqui, daqueles pacientes, são arrependimentos de coisas que não transcendem a vida neste plano. Se você observar os arrependimentos que nós falamos aqui, trata apenas deles e do que estava em torno deles. Não há ninguém ali se arrependendo do que deveria ter feito em relação ao futuro. Mas, pastor, futuro para quem está nos últimos minutos da sua vida, está com um câncer terminal, naquele momento vai se arrepender de alguma coisa do futuro. Eles não têm futuro. Queridos, nós temos futuro, nós somos eternos, amém? Nós somos eternos, nós tivemos um início, e dali, eternidade. A diferença é onde vamos passar essa eternidade. Já Deus é um ser incriado, então ele é eterno para frente e para trás. Nós somos eternos daqui para frente, e Deus é eterno para os dois lados. Nós precisamos entender naquele momento dos últimos dias nossos, não termos arrependimentos em relação ao futuro, as coisas que são transcendentais. Eu estou falando transcendental, não essas coisas místicas, mas as coisas que vão além do cronos que nós estamos vivendo aqui. Eu e você precisamos chegar nesses últimos minutos, segundos das nossas vidas e dizer: combati o bom combate. Podemos até ter arrependimentos temporais. Ah, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E isso não é errado, queridos. Mas nós precisamos entender que nos últimos segundos das nossas vidas, nós precisamos estar em paz em relação às questões que transcendem, as questões espirituais. E nós estamos, você veio aqui hoje, você que está nos vendo pela internet aí ao longo do tempo que essa pregação vai ficar no YouTube, você e eu precisamos entender que precisamos plantar e semear naquilo que vamos colher após fecharmos os olhos.
Temos que investir no que vai continuar após encerrarmos essa fase aqui na terra. Onde estão as questões que transcendem a vida humana aqui na terra? Onde estão os arrependimentos daquelas pessoas em relação ao futuro? Como Paulo pensava completamente diferente, irmãos. E como eu e você precisamos pensar completamente diferente. Como nós precisamos entender de uma maneira diferente os últimos tempos das nossas vidas. Eu quero te dar aqui algumas sugestões do que eu e você precisamos viver para que não nos arrependamos nos últimos dias, nos últimos segundos. Porque como a própria Bíblia diz, a vida é um vapor, irmãos. O Bob passou por isso aí, né? Essa batida, né, Bob? Eu não sei nem como foi, se foi grande, se foi pequeno, não sei, não tenho nem ideia. Mas você já deve ter passado por um bom susto. Quem aqui já passou por um bom susto, que achou que ia morrer? Quem já? Se esse susto não mudou a tua perspectiva, irmãos, é preciso reavaliar isso aí. Muitas vezes Deus permite alguns sustos de risco de perder a vida para que a gente acorde. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que transcendem e que nós temos que cultivar agora, antes que venham os dias maus. A primeira delas, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, aquele capítulo que fala sobre o amor. É um grande texto, é uma grande expressão do amor e como ele deve ser vivido. O amor nunca perece, nunca acaba, nunca morre, depende da sua tradução. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará, mas o amor nunca morre. Significa que o amor transcende quando nós fecharmos os olhos. Você entendeu isso aí? O amor que eu e você cultivarmos enquanto aqui estivermos vivos, ele vai nos acompanhar após fecharmos os olhos aqui, irmãos. Se a Bíblia diz que nunca morre, é porque nunca morre. O amor nunca acaba, é a base dos relacionamentos. Queridos, se aquelas pessoas têm um arrependimento de não ter amado mais, é porque não regaram isso, não deram vazão a esse amor. E olha, vou te dizer uma coisa, muitas vezes nós deixamos de manifestar amor e afeto às pessoas por aquilo que nós temos vivido. Circunstâncias que nos feriram, pessoas que nos traíram, pessoas que se afastaram de nós e que nós ainda amamos, e nós deixamos de manifestar e de cultivar esse amor, exatamente porque estamos bloqueados. Querido, você veio aqui, você está nos ouvindo, porque Deus quer que hoje eu e você voltemos a regar o amor. E não é o amor para o filhinho, que é a coisa mais fácil do mundo, não é o amor pela esposa, pelo marido, que também é muito fácil, não é o amor pelo papai e pela mamãe. O amor que Deus fala aqui na palavra de Deus, na palavra dele, não é apenas esse, é muito mais do que isso, porque esse amor é um amor fácil, natural, espontâneo. Nós temos que regar um amor diferente, um amor que transcende. Começa pelas da tua casa. Você tem algum irmão, alguma irmã, algum tio, algum primo, que por acaso o relacionamento está meio estremecido, olha, demonstra amor. Chegou a hora. Entre em contato com essa pessoa, dá o primeiro passo. Pastor, mas ele vai ser grosso comigo. Que seja, faça a sua parte. Pastor, o senhor não conhece meu pai, esse cara me tratou muito mal a vida inteira, não quis saber de mim. Dá um passo. A Bíblia é tão perfeita, irmãos, que ele diz que nós devemos honrar pai e mãe, e não amar pai e mãe. Você já se ligou nisso? Honrem. Há uma diferença. Porque amor requer relacionamento. Como é que a gente ama alguém que não se relacionou conosco? Ou que o relacionamento foi muito traumático? Por isso que ela diz, honre pai e mãe. Que tal buscar isso? Para descontrair um pouco, porque eu estou vendo que o pessoal está meio tenso. Para descontrair um pouco, irmãos, eu estava dando aula lá na Polícia Militar, tinham 250
cabos que seriam promovidos a sargento. Eu estava dando aula sobre ética, era uma palestra a tarde inteira. E eu não posso perder a oportunidade de ter 250 pais de família ali e eu não falar de Deus. Não tem como. Eu não vou perder essa chance. E de vez em quando soltando uma semente aqui, soltando outra ali e tal. E aí Deus me lembrou, e como eu falando sobre ética, aí entra relacionamento no meio, tratar bem as pessoas, né? E naquela época eu não tinha WhatsApp. Foi um tempinho, viu? Não tinha WhatsApp. Era SMS. Torpedo, manda um torpedo. Meu Jesus, isso é coisa de velho. Mas quem aqui é da época do torpedo aí? Oh, tá vendo? Tá vendo? É coisa do torpedo. E aí o que acontece? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, pessoal. Cada um vai agora mandar uma mensagem para a sua esposa, dizendo assim, eu te amo. O pessoal que trabalha aqui, que já caminhou comigo, viu essa história. E aí o pessoal começou a mandar, né? Vocês topam? Então mandaram. Eu continuei a aula. Depois de uns 10 minutos, começou a pipi, pipi, pipi. Né? Os telefones, né? Digo, poxa, que coisa boa, já estão respondendo, né? E eu perguntei, olha, alguém aí quer dizer que foi que a mulher respondeu? Eu disse, eu quero. Diga aí. A resposta da mulher foi, o que é que tu quer? O cara mandou, eu te amo para a mulher, ela respondeu, o que é que tu quer? Aí o outro, o que é que tu aprontou? Né? Teve uns que não responderam, acho que desmaiaram, né? Não estava nem acostumado com isso, acho que nem desmaiaram, nem responderam. E pouquíssimas disseram, eu te amo. Tu acredita nisso? Porque falta os homens dizerem isso, falta as mulheres dizerem isso, eu amo você. Às vezes eu chego para a galega, né? Eu disse, eu te disse eu te amo hoje. Que eu te amo hoje, ela faz hoje. Não, disse não. Então tá bom, é só para saber mesmo. Tem que amar e tem que declarar, querido. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba. Você tem tido tempo de construir relacionamentos. Você tem tido tempo de investir nisso. Meus filhos ficam meio assim comigo, porque eu sou aquele cara que eu não consigo entrar no elevador e não falar com quem está dentro do elevador. A galega fala, meu Deus, lá vem, eita Senhor, não deixa de ter ninguém no elevador, não, deixa o elevador vazio. Só que a oração dela geralmente dá errado, porque realmente tem alguém lá dentro. Aí eu puxo conversa, é coisa de velho, vou fazer o quê? Eu puxo conversa, porque vai abrir uma brecha para falar de Deus, irmão. Porque tem prédios em que você mora há anos e não sabe o nome do vizinho de porta. Estou falando do vizinho do andar de cima, do andar de baixo. Amém? Não se arrependa disso. Cultive o amor, cultive o relacionamento. As pessoas estão vivendo hoje o tempo de... A tendência hoje é se isolarem. Não faça isso, não haverá desculpas. A segunda coisa, 1 Coríntios 15, 10. Observe que eu só coloquei texto de Paulo. Porque foi quem disse lá em cima que estava tudo bem, que ele ia partir e estava tudo certo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E eu quero frisar aquele pedacinho que está ali em cima. Sou o que sou. Queridos, no dia que nós formos partir, cada um vai ser o que é. Eu e você estaremos diante dele e seremos tudo aquilo que nós cultivamos durante toda a existência. Não haverá disfarces, não haverá mais, não haverá deixa eu explicar, não tem. Precisamos entender que há a necessidade de cultivar o nosso caráter. Caráter transcende. Porque nós seremos recompensados pelas nossas obras. Tu está ligado nisso? A Bíblia diz que seremos recompensados no céu pelas nossas obras. As obras estão ligadas a caráter. O seu caráter, o meu caráter, precisa ser tratado. E, infelizmente, em muitas igrejas, é mais fácil perder o membro do que tratar o caráter do membro. Pastores não querem ter mais trabalho de tratar o caráter das pessoas. Graças a Deus aqui não tem isso. Os irmãos não querem mais tratar um ou outro. Sou o que sou, sem disfarces, com erros, com acertos. Eu sou isso. Precisamos chegar nesse momento, irmãos, com o caráter de Cristo impresso em mim e em você. O caráter de Cristo tem que estar gravado.
Quando um homem ou uma mulher tem o caráter de Cristo impresso nele, quem chega perto identifica. Eu não sei se aconteceu com você, de você estar numa fila de banco, ou sentar num ônibus, ou numa poltrona de avião, e do nada quem está do lado dizia assim: tu é crente? Sem você dizer nada. Diz, por quê? Porque eu percebo algo diferente em você. Isso é ter o caráter de Cristo impresso. Isso é exalar o bom perfume de Cristo. A gente não precisa dizer nada. Só em estar ali e exalar o perfume de Cristo, as pessoas vão saber. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu e você precisamos buscar estar com o caráter de Cristo impresso em nós. O que é que Cristo faria nessa circunstância que eu estou enfrentando? Como Cristo reagiria? Eu digo lá aos meus filhos, né? Acontece uma coisa, e às vezes eu demoro uns dias para agir naquela situação. E eu digo para meu filho, eu estava esperando a autorização de Deus. Eu queria ter agido antes, mas Deus, eu só faço as coisas na direção de Deus, eu me esforço para isso. Senhor, qual é a hora de falar sobre isso? E a hora é agora. E antes de conversar, eu digo, vamos orar. E às vezes um deles diz, mas pai, orar para um negócio desse? Isso é tão do dia a dia. Querido, eu preciso acostumar você e a mim que eu preciso orar para tudo. A direção de Deus para tudo, absolutamente tudo. Até as coisas mais banais que a gente pense. Eu falei essa semana também no podcast, há um estudo feito nos Estados Unidos que nós tomamos 15 mil decisões por dia, em média. 15 mil escolhas nós fazemos todo dia. Quando eu escolhi vir com esse tênis, foi uma escolha. Quando eu botei o relógio para despertar, foi outra escolha. Quando eu resolvi descer e botar os dois pés e parar um pouquinho, é outra escolha. E por aí vai, são 15 mil escolhas por dia que nós fazemos. E são 15 mil sementes que estão sendo lançadas todos os dias. E se a gente não tiver a direção de Deus, a gente erra mais do que o normal. Paulo tinha impresso o caráter de Cristo, por isso que no último minuto dele ele disse, eu estou em paz, combati o bom combate. Gálatas 2:20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo chegou no último minuto dele dizendo, eu estou de boa, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que nós não nos preocupamos com morte. A gente fica triste, fica com saudade de quem partiu, fica. Mas quando chegar a minha e a sua, a gente tem que estar em paz. Eu não sei se você já viu alguém que entregou a vida a Cristo partir. Alguém já teve esse privilégio, essa honra de ver um crente partindo? Meus irmãos, é algo impressionante. Eu tive a oportunidade de ver uma pessoa assim. Olha, é você sentar do lado e dizer, Senhor, eu quero viver isso. A paz, a serenidade. A pessoa dizendo, Jesus está vindo me buscar. Meu Jesus. Ele está vindo me buscar. E aquela pessoa tem um semblante que eu nunca tenha visto. E ela vai. Acabou. Eu quero isso. Daqui a uns 100 anos, viu? 120. Ou se for arrebatado antes. Mas para que isso aconteça, nós temos que todos os dias buscar a face dele. Buscar a face dele é preciso. Não importa se as pessoas te maltrataram, não importa se a igreja te feriu, e está aqui alguém que pode falar muito bem sobre ferimento de igreja. Não importa, porque o preciso é dele, é ele. Porque por ele, para ele são todas as coisas. É ele que importa buscá-lo, importa viver para ele, importa estar com ele.
Importa acordar de manhã para Ele, importa ir trabalhar para Ele. Não é para colocar, eu já disse isso aqui, irmãos, não é para colocar comida na mesa que a gente vai trabalhar. Não é para vestir filho, não é para pagar a escola. Nós temos que levantar todos os dias e dizer, Senhor, é por Ti, é para Ti. Que o nosso coração pulse Jesus, 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 Jesus. Esse seja o pulsar do coração, irmãos. Nada menos do que isso, nem 1 milímetro menos do que isso, nada menos do que isso. Os dias são maus. É tempo da igreja buscá-lo como nunca. Não deixe que pessoas que passaram pela sua vida impeçam esse seu relacionamento. Não deixe que nada impeça você chegar a Ele. Tem uma frase de Platão que eu gosto muito. Na morte deixamos tudo o que possuímos. Preste atenção. Na morte deixamos tudo o que possuímos e levamos tudo o que somos. Você está mais preocupado com as grifes que você veste, com a marca do carro, com o modelo do seu celular. Eu estou mais preocupado e nós precisamos estar mais preocupados em chegar nos céus e ver uma plaquinha em cima de uma portinha assim. Eduardo. Você chega lá e disse, é aqui, papai? Isso é. Jesus preparou. Ele disse que estava preparando um lugar. Lembra que Jesus disse? Vou preparar um lugar e quando lá eu estiver, vocês vão estar comigo. Eu acho que Jesus foi, deu uma de camareira, arrumou tudo lá, organizou, botou uma plaquinha ali, Eduardo. Quando eu chegar, vai estar lá, irmão. O seu vai estar lá? Eu creio. Terceira, nós estamos avançando aqui. Deixa eu ver o horário. Meu Deus. Vamos acelerar. O terceiro, nós precisamos cumprir todos os propósitos de Deus. Está lá em 2 Timóteo 4,7, ele leu aí, combati o combate, o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele acabou a carreira, ele cumpriu todos os propósitos de Deus. Não paralise os propósitos de Deus na sua vida. Você sabe por que você está aqui. Não trave, não impeça, porque naquele grande dia você vai dizer, eu trabalhei, eu cumpri o propósito. Se o seu propósito é cuidar de crianças, para Deus que seja, se você está na recepção que seja, se você está manipulando aqui o equipamento de transmissão que seja, cumpra o seu propósito. Para poder dizer, feito Paulo, eu cumpri o meu propósito, acabei a carreira, foi eu cumpri. Aleluia. Paulo fez tudo o que estava determinado por Deus para ele fazer, até morrer. Paulo fez tudo, irmãos. Aleluia. Quarto, voltando para 2 Timóteo 4,7, 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Precisamos cultivar a fé, porque a fé vai com a gente. A fé não vai ficar debaixo do chão. Ali vai ficar um corpo, por enquanto, até Jesus voltar, né? Precisamos chegar nesse momento e termos a certeza de que guardamos a fé. Que vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos não pelo que vemos, mas pela fé, pelo que cremos. Não tema má notícias, amém? Não tema mais notícias, nós sabemos em quem cremos. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Tem até um hino bem antigo, mas eu sei em quem tenho crido, né? Que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Vê, eu sei que tenho crido. Aleluia. E eu sei que o meu propósito não é cantar. Não é, a não ser no meu, né, na minha intimidade. Ali eu pego o violãozinho e nem dou uma enroladinha, mas não é, Anderson sabe muito bem, meu propósito não é cantar, é outra coisa.
Precisamos chegar nesse momento, queridos, sabendo que nós guardamos a fé. E a fé, ela é abalada por tantas coisas, irmãos. Amém? E eu estava ali, quando o pastor Bruno estava falando sobre cura, né? E aí Deus me trouxe uma palavra, eu pedi um bocado de confirmação. Há uma pessoa aqui que está esperando um resultado de uma biópsia, de um exame. Eu não sei quem é. Não vou nem olhar para lá para não procurar. Mas aquiete seu coração. Vou olhar até para a Bruna aqui. Aquiete seu coração. Aquiete o seu coração. Não é o fim. Amém? Estou olhando aqui para os meus lindos. Aquiete o coração, que não é o fim. Depois você vai dar o testemunho. Efésios 2:8. Paulo estava dizendo, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Paulo está dizendo que é a fé que ele precisa manter, cultivar, e por fim, irmãos, é isso que Deus quer de nós. E já levantaram aquela plaquinha abençoada. Oh, meu Deus! E eu acabei de fazer um xingamento gospel para a plaquinha. Porque às vezes chamar alguém de abençoado é um xingamento. Gospel. Aquela plaquinha abençoada. Meu Deus! Queridos, tudo isso, irmãos, toda essa circunstância que nós falamos aqui, sobre a finalidade, sobre o fim das coisas, sobre cultivar aquilo que transcende. E a última e mais importante delas, queridos, Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Cultiva esse relacionamento de Deus. Você que é jovem. Jovem, 30 anos é jovem, 35 é jovem. Daí para baixo então nem se fala, é jovem. Porque vai chegar um dia que se você continuar a ler, eu não vou ler todo, mas Salomão, eu creio que foi Salomão que escreveu Eclesiastes, ele vai falar que as pernas vão ficar pesadas. Minha mãe hoje, com 93, ela anda muito devagarzinho. Ela segura naquela bengalinha, não sobe mais escada. Ela anda 3, 4 metros, tem que sentar. Os dias, as pernas estão pesadas. Você continue a ler isso depois. Fala sobre as pesadas, fala sobre aquele que abre sua janela e vê tudo embaçado. Esse texto fala disso. Fala daquele que não consegue mais ouvir direito. Minha mãe usa os aparelhos auditivos. Querido, busque a Deus agora. Precisamos fazer isso agora, enquanto temos gás, vida, energia, forças. Porque hoje minha mãe está com 93 anos lá no cantinho dela e ela está em paz. Porque enquanto ela teve vigor físico, ela estava indo atrás do povo, buscando a Deus, irmãos. Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto está perto. Busque, queridos, a gente não tem a dimensão do que pode acontecer quando você sair daqui, irmão. Não estou jogando praga em ninguém, não. Estou dizendo a realidade. Estou dizendo a realidade. Aquele acidente que nós vimos, a menininha de 5 anos, hoje não tem a menor cognição de quem ela é, queridos. É assim, ó. O tempo é hoje, o tempo é agora. Você veio aqui porque Deus quer despertar você a buscá-lo mais agora. Ah, pastor, estou tocando aqui, isso é pouco. Isso é muito pouco. Eu ainda oro quando vou dormir, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Dá uma noite, pai. Acabou-se, dormiu. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Porque Ele diz lá em Jeremias 29, 13 e 14, vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ele quer ser achado. Paulo diz lá em Filipenses, uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo diz lá que ele quer ser encontrado, ser achado em Deus. Querido, você veio aqui hoje, você está nos ouvindo aí porque Deus quer ser achado. Ele quer que você corra atrás dele. Eu brincando com meus filhos quando eu era pequeno, quem tem filho aqui sabe o que eu vou dizer. Está brincando de pega-pega, né?
Aí você põe um menino para correr atrás de você, os meninos, você corre, e se você não quiser, ele não vai lhe pegar nunca. Não é assim? Os pequenininhos, a pequenininha aí, de um lado para o outro, você vai correndo, e aí você corre e tal, e tem uma hora que a criança para e diz, pai, não vou conseguir pegar o senhor nunca. E aí a gente começa agora a inverter. Então eu vou pegar você, e a gente fica correndo atrás da criança. Corra atrás de Deus, porque na hora que você cansar, Ele corre atrás de você. Você entendeu? Corra atrás de Deus, porque quando você cansar, Ele vai correr atrás de você. Corra atrás de Deus. Vou dizer de novo, corra atrás de Deus, porque quando você cansar, Ele vai correr ao seu encontro. Você está cansado? Tem gente aqui que está cansado. Cansado do sistema religioso. Cansado de arrastar as dificuldades durante tanto tempo. Cansado de não obter as respostas que tanto espera de Deus. Tem gente aqui cansado. Cansado de orar, cansado para orar, cansado para vir para a igreja, não sabe como chegou aqui hoje, talvez. Há pessoas que estão nos vendo aí que estão cansadas. Cansadas. Mas eu quero te dizer que mesmo que você pare, e hoje é uma prova de que Ele está correndo atrás de você. Ele está correndo atrás de você. Ele está correndo, dizendo, filho, vamos em frente. Eu vou restaurar tudo que foi vivido e que tanto te feriu. Eu vou restaurar as lutas que você acha que não venceu. Eu vou restaurar a tua sede de mim. Eu vou restaurar a intimidade que você quer e já teve tanta comigo. Eu quero te trazer de volta ao primeiro amor. Ele está dizendo isso, eu vou te trazer de volta ao primeiro amor. E se agora você talvez não consiga ir, que ele diz, eu vou te colocar nos braços e vou te levar até você dizer, pai, eu já posso caminhar, me põe, e aí eu vou pegar só na tua mão. Mas ele diz, eu quero caminhar com você, eu quero ir com você. Venha, vamos juntos. Não paralise mais, não se mantenha mais paralisado, não permita que isso aconteça, para que lá na frente, daqui a não sei quantos anos, você possa dizer, eu combati o bom combate. Eu não mais ficarei paralisado. Eu não vou mais permitir que as pessoas que tanto estavam ao meu lado e me feriram me deixem paralisar por isso. Que nos últimos minutos nossos nós não tenhamos arrependimentos como estes. Que nos nossos últimos suspiros o arrependimento seja apenas porque não amamos mais a Deus, porque queremos buscar mais. Mas que por termos cumprido os nossos propósitos, os dias voam. Ei, os dias voam. Porque nós queremos naquele grande dia ouvirmos servo bom e fiel. Quando eu falo do céu, eu me emociono, irmãos. Eu quero vou ouvir um dia, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E nos meus últimos minutos aqui na terra, eu vou já estar contemplando os céus se abrindo, como aconteceu lá com Estevão. Ele disse que viu os céus se abrindo. E viu o Pai assentado no trono, e viu Jesus à sua direita. E daqui a muitos anos, isso não é coisa para perto, tem muita promessa para se cumprir na minha vida ainda. Que eu e você possamos todos os dias dormir e acordar sonhando com este dia. Porque o crente não pode ter medo de morte. Porque a morte é a salvação, é a vida. Porque a morte aqui é o futuro com o Senhor. Que você acorde de uma vez por todas hoje e lute contra as suas próprias lutas internas. Que de uma vez por todas rompa com esses grilhões que arrastam, com essas bolas que pesam nos teus pés e que te dificultam de caminhar.
Que em você lutemos para ouvir, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque um dia nós havemos de ouvir isso e tudo terá valido a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer, filha. Vai valer. Vai valer a pena, Bob. Vai valer a pena. Levante o seu lugar.